Seja inteligente e passe a observar e a analisar essas pregações que esses muitos pregadores estão pregando dentro desses lugares chamados igreja. Comece a analisar o que você está sendo instruído, o conteúdo da informação, o conteúdo do ensino, o conteúdo que você está recebendo nesses lugares, por meio desses pregadores que se colocam cheios da unção, do poder. Eu peço a vocês, sejam prudentes, irmãos, faça o que Jesus disse, examina, analisa, esteja mais atento a ouvir de tudo, reter o que é bom, mas não é o que é bom dentro da sua conveniência, é o que é bom segundo Deus. Seja prudente. Rapaz, eu tenho visto aqui no Face, aqui nos meios de comunicação da internet, os vídeos, dos pregadores, as mensagens, os movimentos dentro dos lugares chamados igreja, nos templos, que eles dizem que é casa de Deus. Eu tenho visto o conteúdo do que o povo está recebendo e tenho visto o movimento, as manifestações que o povo tem vivido dentro desses ambientes, dizendo que é poder de Deus. Então eu tenho prestado atenção nisso e tenho visto o anátema, a banalização, o paganismo, o misticismo, as coisas vãs que o povo está se entregando a viver. Meu Deus, quanta coisa vã o povo está vivendo em nome de Deus, em nome de poder de Deus, de revelação de Deus, de movimento do Espírito de Deus. E eu digo, meu Jesus, esse povo está perdido, o diabo conseguiu cegar o entendimento desse povo que está vivendo bem longe do Evangelho, bem longe do que o Evangelho orienta para a gente seguir e viver na direção com Deus. O povo está bem perdido de Deus pelo entendimento, entenebrecido, separados da vida com Deus. Não adianta todos esses rituais, todos esses sacrifícios, todos esses movimentos, todos esses ajuntamentos, essas reuniões, esses cultos de poder, esta vida de santidade dentro do padrão impecável da religião. Não adianta nada disso, tudo isso é vã. É uma vida que você está vivendo dentro de uma direção que não foi Cristo que orientou e pediu. Tudo é vã. Olha aí o sacrifício religioso do sistema católico romano. Olha aí o que o povo tem vivido nos seus períodos de tradição festiva. Olha aí a santificação desse povo. O meio desse povo dizer que está adorando a Deus. Olha aí o meio que os religiosos... Por aqui, irmão. É nosso. Vamos. Observem o que o mundo religioso vive. Observem não só o que vivem os católicos, os muçulmanos, nas suas manifestações religiosas, onde eles estão invocando Alá, que no árabe Deus é Alá. Esse Deus que eles invocam é o falso. Porque o Deus verdadeiro, ele não quer que o homem siga a ele. O homem nunca vai seguir a ele por meio da sua vida religiosa, do seu entendimento religioso. Esse Deus verdadeiro que todos precisam do socorro dele. Só há um caminho para o homem seguir a ele. Não é o caminho pelo intermédio de Maomé. Não é o caminho pelo intermédio de Buda.
Não é o caminho pelo intermédio de Siddhartha Gautama, né? Buda, Joseph Smith. Não é o caminho pelo intermédio de Allan Kardec. Não é o caminho pelo intermédio de Ellen Goldwyn. Não é o caminho pelo intermédio de Charles Taze Russell. Não é o caminho pelo intermédio de pastor, de papa ou de padre. Não é o caminho pelo intermédio de Pedro, de Paulo, de nenhum apóstolo. Esse Deus único que todos precisam chegar a Ele para ser livre e ser aceito por Ele, recebendo o perdão dEle. Todos precisam chegar a Ele pelo único caminho, o único mediador. E esse chama-se Jesus. Jesus, Cristo, Filho de Deus. Não importa, um diz que não é Jesus, é Yeshua, Jesus, aquele que a Bíblia revela. Quando eu me refiro a Jesus, eu não estou me referindo a nenhum Deus pagão de nenhuma religião. Eu estou me referindo àquele que a Bíblia revela que veio do Pai. É esse Jesus que eu coloco minha fé. É esse Jesus que os homens precisam chegar a Deus pelo intermédio dele, pela fé nele, pela confiança nele, pela convenção a ele, por estar firme na direção dele. É por esse Jesus. Todos vivem suas manifestações religiosas. Todos vivem sua vida de santidade, de serviço para Deus, de adoração a Deus nas suas religiões. Os evangélicos, os católicos, os mormons, os testemunhos de Jeová, budista, espírita, todos vivem. Não há diferença. A religião, o princípio que eles vivem é tudo isso aí, dentro dos seus templos, na exclusividade de suas regras e metas, centralizando sua vida nos templos, submisso na direção e o domínio dos líderes nos templos, onde é o governo do homem que impera aí, não é o de Deus. E todos eles estão lá, vivendo seu sacrifício religioso, suas devoções, sua prática de vida, de usos e costumes. Uns podem isso, outros não podem, essa religião proíbe isso, aquela proíbe aquela outra não pode ali, não pode isso, não pode aqui, não pode acolá. Tem religião que não permite você de bigode nem de barba, outra não deixa você tomar café, outra não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que se vestir assim, não pode usar uma maquiagem, não pode usar um brinco. E todas as religiões colocam o padrão de santidade dentro da formalidade religiosa, pensando todos eles que estão indo para Deus. O caminho é um só, o princípio é um só, o meio é um só, a direção é pela única luz. A luz é Cristo. É Ele que nos conduz. É Ele que nos guia. É Ele que nos leva. Para que andemos no caminho que vamos chegar verdadeiramente a Deus. É por Jesus. Não é por meio de sacrifício religioso, por meio de nenhuma religião, por meio de nenhuma direção de líder religioso. É por Jesus. O único meio é Cristo. O único mediador é Cristo. O único lugar para a gente estar em Deus é em Cristo. O alicerce da fé cristã é Cristo. Os muçulmanos veneram, adoram como Deus Alá, que no hebraico é Jeová. É um só Deus. Só que os muçulmanos, tanto muçulmano quanto judeu, tem que crer em Deus por meio de Jesus. Tem que ir ao Deus Pai por meio do Filho. Mas os judeus negaram o Filho. Os muçulmanos colocaram Maomé no lugar de Jesus. Os espíritas estão guiados por Allan Kardec. Os budistas, o seu guia, o seu mestre espiritual é Siddhartha Gautama, Buda. Os adventistas é guiado pela luz de Ellen Goldwyn, que dizem que é a luz. Para chegar à luz da verdadeira, tem que ter a luz menor para chegar à luz maior. Os testemunhos de Jeová estão sendo guiados por Charles Taze Russell, que formulou essas heresias doutrinárias lá dentro.
Os mormons estão sendo guiados pelo seu líder, seu mestre espiritual, Joseph Smith, que dizem que foi a ele que Deus deu a revelação da salvação para levantar a igreja, porque a igreja tinha extinguido, não existia mais igreja. E a doutrina de Satanás, que é pregada na doutrina de Mormons, ensina que, através de Joseph Smith, foi estabelecida a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Ó. Então Jesus, a palavra dele fracassou, né? Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não falou de nenhuma instituição religiosa, seja ela católica, mormon, testemunha de Jeová, espírita evangélica. Jesus falou de pessoas que estariam sendo edificadas, firmadas para a vida com Deus, nele mesmo. Ele é a pedra, ele é o alicerce, ele é o fundamento onde a igreja está. Não é nenhuma instituição religiosa dentro de doutrina formulada, estabelecida por nenhum homem, como profeta, como guia e mestre espiritual. Os evangélicos, eles têm por mestre, por líder, por guia, os seus pastores presidentes. Que essas instituições evangélicas, elas foram estabelecidas pelo homem. E começou a haver divisão. Aí se criaram as milhares de denominação evangélica. Tudo dentro de mentira e de intriga e de divisão. Por causa de ganho. Vai analisar a história. Como surgiu a Assembleia de Deus. Como surgiu a Batista. A Presbiteriana. A Adventista. Uma sai da outra. A Assembleia saiu da Batista. E por aí vai. Um saiu, levou uma multidão, criou o seu ministério. Outro criou o seu ministério. Cada um querendo o seu trono no seu império. Cada um querendo ser autoridade, ter o domínio e ser o rei. Cada um na sua ganância, na sua cobiça, na sua causa de ganho. Abre os seus ministérios. E imagina dentro dessas igrejinhas pequenas no bairro. Tem uma igrejinha ali com 20 membros. Aí sai dali um, leva mais 5, abre outra igreja. Aí aluga uma casinha ali, aluga um espaço ali, bota lá, templo do Senhor, igreja de Deus, vem adorar a Deus. Aonde, irmão? Vocês estão perdidos dentro desses ambientes, irmão. O povo tudo sendo levado pelos homens. Vai olhar para Cristo, vai seguir a Cristo, vai aprender de Cristo, vai ser discípulo de Cristo, vai colocar a tua vida em Cristo, vai estar firmado em Cristo, vai ter a tua esperança em Cristo, não dentro de igreja, seguindo os homens. Todo sistema religioso tem o domínio e o governo do homem, porque foi fundado pelo homem. Jesus Cristo não fundou nenhuma instituição igreja. A igreja de Deus não é uma instituição governada pelo homem. A igreja de Deus é um corpo místico formado por pessoas que é guiada, está no domínio do próprio Cristo, que é a cabeça, que nos guia pelo Espírito Santo. A igreja de Deus não está selada, não é marcada com batismo religioso de água dentro de igreja feita pela mão de homens. A igreja de Deus é selada, é marcada com o Espírito Santo. Batismo que faz é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, para nos tornar membro do corpo dele, inserido no reino de Deus, guardado para a promessa. E o povo hoje sendo ensinado com a mente cheia de pressão psicológica. Se você não estiver na igreja, não é de Deus. Você só pode se ligar com Deus se estiver na igreja. Você só pode adorar a Deus se vir para a igreja. A sua vida com Deus tem que ser centralizada, exclusiva, retida dentro da igreja. Eles se colocam os detentores da verdade. Eles se colocam os exclusivos de Deus dentro das religiões. E Deus está lá. Se tem algum lugar que Deus não está, é dentro dessas religiões. Se tem algum lugar que Deus não está, é dentro dessas religiões. Sabe onde Deus está? Na vida daquele que ouve o evangelho e crê. Aí está Deus ali operando, guiando e dando a essa pessoa a direção pelo Espírito Santo. Ah, mas nós temos que congregar numa igreja. Quem disse isso? Vai procurar onde Jesus disse isso. Quem diz isso é os teus mestres, é os teus líderes, é o guru de vocês, é aqueles que vocês idolatram como mediador
de vocês para com Deus. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que onde estiver, não é no lugar que tem que estar, é aonde estiver, 2 ou 3, reunidos no nome dele. Para eu estar em comunhão com os irmãos, eu não preciso de um ambiente igreja, submetido às regras, às normas, o domínio e a autoridade do homem nesse ambiente. Para eu estar em comunhão com os irmãos que também estão em Cristo, eu tenho que estar em Cristo. E a comunhão, o vínculo da paz, é pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é pela carteira de membro, não é pela instituição religiosa, não é pela igreja evangélica, é pelo Espírito Santo que nos coloca essa comunhão, que nos leva a estar em concordância, guiado numa só fé, batizado pelo só batismo, dirigido por uma só cabeça, dentro de uma esperança única, onde todos estão seguindo juntos, unidos, unanimidade. A unidade do corpo é vinculada pelo Espírito Santo em Cristo, não dentro de uma igreja. Esse corpo que é a igreja, não é a igreja a instituição. Nunca, vocês nunca vão achar Jesus nem os apóstolos ensinando a ninguém a estar dentro de nenhum ambiente como lugar central da sua busca de vida com Deus ali. Nunca vocês vão ver os apóstolos criar sobre eles autoridade para o povo. Não existia entre os apóstolos essa hierarquia de poder de governo que hoje tem nesse sistema denominacional igreja. Isso foi colocado pelo homem. Tirou o domínio de Cristo. Aprendam isso. Recebam a palavra. Conheçam a verdade e sejam libertos. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com a verdade, pregando e levando, para que todos conheçam e sejam libertos.